Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu devia ter uns 10 anos quando eu decidi fazer escolinha de vôlei no clube perto de casa, para onde minha mãe costumava me levar desde os 8. Até então eu só tinha jogado vôlei ou praticado qualquer esporte na escola, nas aulas de educação física, claro. Eu adorava esporte, eu sempre gostei. Eu era aquela aluna chata, escolhida pelo professor para começar a montar o time, sabe? De futebol, o que quer que fosse. E lá fui eu, numa quarta-feira, logo depois da escola e do almoço, para o clube AABB, na Lagoa, lá no Rio de Janeiro, na minha primeira aula de vôlei. 2 horas depois, o professor Cláudio, que tinha um olho um pouco caído, meio Stallone, eu até chamava ele de Stallone no início, me perguntou se eu tinha gostado. Eu sorri e disse que ele podia esperar por mim de novo na sexta-feira. E foi assim que comecei a praticar um dos esportes favoritos da minha vida. No início eram 2 vezes por semana, depois eu acrescentei terças e quintas também, que eram quartas e sextas as escolinhas. Mas terças e quintas os treinos eram mais sérios para um time avançado. Então foi um pouco depois que eu entrei que ele me chamou para participar, para treinar mais. E quando eu fiz 11 anos, eu me federei pelo clube. Então eu treinava todo santo dia por 4 horas, 4, 5, 6 horas, sei lá. E passei a jogar campeonatos todos os domingos. Às vezes o jogo era ali do lado, né, ali perto, no Clube do Flamengo, na própria BB, no Fluminense, no Botafogo. Que são bairros próximos, para quem não conhece, para meus ouvintes de Portugal. É tudo ali na zona sul do Rio de Janeiro. Mas de vez em quando a gente ia para Quissamã, Vassouras, Macaé, por ali pelo estado do Rio de Janeiro afora. São cidades próximas. Dá para chegar em 2, 3, 4 horas. A gente ia de van ou de ônibus, com o time completo, mais o técnico. E os pais seguiam de carro até onde fosse para nos ver jogar. E nessa altura minha mãe já não tinha carro, então dependia da carona da mãe da minha melhor amiga da época, que também jogava no mesmo time. Ela era atacante e eu levantadora. Mais tarde eu até treinei como líbero, que é normalmente como fazem no vôlei, quando você é levantadora e defende bem, né? Uma hora você tá na rede, na outra você tá na linha de trás defendendo e levando porrada dos atacantes do outro lado. Eu adorava defender. E minha mãe ia a todos os jogos, gente, todos. Torcia, gritava, dava a maior força. Quando a gente perdia, e a gente sempre perdia, ela tinha sempre palavras carinhosas para oferecer. Alguns anos depois, já não era mais o Cláudio, meu técnico, era o Omar. E foi quando eu resolvi desistir do vôlei, porque a paixão pelo esporte ainda estava lá, mas a cobrança era demais, sabe? Muitas horas de treino, já não era compatível com a escola e com meus horários de adolescente crescida. Vocês sabem como é que é, quero fazer outras coisas e tal. E nessa época, aos 14 ou 15 anos, eu cheguei a fazer também ginástica olímpica, em dias alternados aos treinos de vôlei. Às vezes no mesmo dia, porque eu treinava todo dia vôlei, né? Então às vezes no mesmo dia, no final da tarde ou no início da noite, eu fazia aula de ginástica olímpica. Nossa, eu estava exausta. E quando eu falei para minha mãe que eu queria sair, né, depois de anos, no vôlei, e minha mãe tendo visto que era a minha coisa favorita do mundo, a única coisa que ela me perguntou, e que me marcou muito, foi se a decisão era realmente minha ou se havia sido influenciada por alguém. Até porque naquela altura eu já estava sozinha no time, né? Minha melhor amiga tinha saído, ela estava jogando pelo Flamengo, foi chamada também para jogar pela seleção carioca. Essa minha amiga era sinistra no vôlei, jogava bem pra caramba. E a prima dela também saiu depois. Mas isso nunca foi um problema, né? Eu tinha meus amiguinhos ali, minhas amiguinhas do time de vôlei. A questão era que eu já não queria o compromisso constante dos jogos, os campeonatos e os treinos. Então a decisão era por mim. E eu disse que estava certa disso. Aí eu saí e em menos de 2 meses eu comecei a fazer taekwondo. Eu peguei uma faixa, eu já nem lembro qual era a cor da faixa, mas eu mudei de faixa, né? Eu saí da branca e... Enfim, eu ganhei uma faixa do taekwondo. Mas logo depois eu quis sair e eu entrei numa fase de andar de bicicleta. Eu andava de bicicleta por tudo, eu morava perto da praia. E aí passou um bom tempo até eu querer fazer outra coisa. Eu tentei Kung Fu, Muay Thai, Kickboxing. Eu peguei faixas nessas lutas também.
E aí finalmente eu fui pro Krav Maga, eu fiquei anos no Krav Maga, eu amava, mais que tudo, nossa. Mas eu tive que sair também em algum momento. Aí eu entrei na arqueria, atirar flecha se tornou a minha coisa favorita do mundo. E até hoje eu pratico, agora eu tenho um arco próprio, minhas flechas, e sempre que eu posso eu vou atirar por aí, aqui em Portugal mesmo. Eu entrei e saí da natação várias vezes, eu tentei voltar pro vôlei numa época, já era adulta eu acho. Não, é final da adolescência, início da fase adulta, mas dessa vez na praia e não na quadra. Mas eu acabei saindo também, eu joguei frescobol, eu tive minhas fases fitness de levantar pneu e pular obstáculos na areia da praia. Quando eu tava morando no Largo do Machado, na praia, no aterro do Flamengo. Eu entrei pra esgrima quando fui morar em São Paulo, eu aprendi a lutar com espadas. No passado, na minha adolescência, eu já tinha aprendido a mexer com faca, arremessar faca, louca da cabeça. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu fiz snowboard, fiz esqui. Desde criança eu ando de skate, de patins, enfim, eu gosto muito, né, de atividades. Eu gosto de mudar de atividade, eu gosto de aprender coisas diferentes. E não importava, gente, o que eu quisesse fazer, qual fosse a atividade da vez, da moda, né? A minha mãe estava sempre ali para me apoiar, tanto na decisão de entrar, quanto na decisão de sair. E ela me ajudava a refletir sobre os motivos das minhas escolhas. Se ainda eram por mim, se ainda faziam sentido. Eu lembro que eu entrei no Krav Maga por causa de um ex. Ele que me indicou. Ele amava e ele falou, vamos, testa, você vai gostar. É defesa pessoal e tal, você vai curtir, você já fez várias lutas. O namoro terminou e eu continuei apaixonada pela defesa pessoal. Então, depois disso, na verdade, foi que eu entendi que a escolha tinha sido por mim, afinal, e não por ele. E quando eu revejo as atividades que marcaram a minha vida, eu tento sempre fazer esse exercício, pensar se as decisões são por mim ou se são influenciadas por outra pessoa. E eu lembro da minha mãe me apoiando em tudo, sempre. Ah, bebê, nossa. Esse clube para onde eu ia, onde eu passava tardes, noites e fins de semana inteiros, praticamente onde eu vivi minha segunda infância completa, era ao mesmo tempo um refúgio e a minha realidade. De terça a sexta eu jogava vôlei, eu treinava vôlei. Sábado eu curtia com as amigas o que quer que houvesse por lá para fazer, inclusive jogar vôlei. Às vezes até rolava uma night no salão de festas do segundo andar e tal, umas matinês pra galera que era mais, a gente era novinha, né? Ou até as apresentações de adagas e ciganos, como vocês já ouviram aqui no podcast. E domingo era dia de jogo. E pelo menos nos fins de semana, os pais estavam sempre lá, o dia todo, conversando nas mesas, enquanto nós, adolescentes, cuidávamos das nossas adolescências naquele raio de 1 quilômetro, sei lá. E dramática, como eu sempre fui, tinha sábado à noite que eu entrava escondida no ginásio do vôlei, todo apagado, fechado, eu já não podia nem entrar, mas eu entrava. Eu deitava no meio da quadra e eu ficava cantando sozinha músicas aleatórias. Aquele eco do ginásio fazia com que a voz ficasse mais bonita, sei lá. E antes de sair da quadra, quando eu cansava, depois de 1 hora, 2 horas deitada naquela escuridão, eu passava a mão no chão da quadra e tocava na testa, quase como um gesto religioso, pedindo permissão à quadra para vencer o jogo no dia seguinte. Provavelmente influência de algum filme hollywoodiano de esporte, sei lá, com Denzel Washington, ou talvez Mighty Ducks, ou algo assim. Vocês já viram esse filme, Mighty Ducks, com Joshua Jackson, quando ele era novinho, antes do Dawson's Creek? Adorava. Minha vida foi sempre um filme, né? Eu sou sempre muito dramática. E pensar que foi nesse mesmo ginásio que eu dei o meu primeiro beijo, anos antes, quando eu era muito criança. E até isso minha mãe sabia e apoiava. Eu tinha essa ideia de que minha mãe era o meu porto, nos momentos de decisão, principalmente. Eu podia ancorar ali, entre qualquer realidade, até me sentir seguro o suficiente para singrar outra vez. Eu raramente pedia conselhos à minha mãe, mas eu raramente peço conselhos, ponto, né? Eu já falei sobre isso aqui também, eu não acredito muito em conselho. Ainda assim, ela sempre encontrava um jeito de dizer o que achava melhor pra mim. É mãe, né? Mesmo à distância, quando eu morava em São Paulo, ela participava das minhas decisões, das minhas mudanças, das minhas mutações constantes. Eu sempre fui muito mutante, como vocês podem ver. E quando eu recebi a proposta para vir para Portugal, e eu liguei para ela, chorando de emoção, estava em São Paulo, né? Ela estava no Rio, ela não perguntou se a decisão era por mim. Ela já sabia.
Ela só quis saber uma coisa, se eu ficaria bem e se eu estava feliz. No carnaval do ano passado, numa das últimas conversas que a gente teve, antes de ela ir para o hospital, na verdade foi na noite anterior, depois no dia seguinte ela mandou mensagem já no hospital. Na noite anterior, eu lembro que eu falei para ela que eu sentia que mudanças estavam vindo na minha direção e que a maré estava subindo, que novas mutações estavam por acontecer. Era a sensação que eu tinha, né? E ela disse o que ela sempre dizia, que me apoiaria em qualquer decisão, não importava qual fosse. A minha mãe morreu no dia 6 de março de 2025, como vocês já sabem. 1 ano se passou. Vocês acompanharam todo esse processo aqui no podcast. Pelo menos eu tenho publicado quase todo domingo, né, durante esse ano. Acho que eu só falhei 2 ou 3 vezes no máximo. E eu acabei não tomando as decisões que eu disse que eu tomaria nesse carnaval do ano passado. Tinha umas coisas em mente aí que não aconteceram. Eu esperei. E às vezes parece que eu ainda estou à espera daquele porto de segurança que eu tinha, aquele lugar para onde eu ia sempre que eu precisava ouvir que ficaria tudo bem. Porque ele não existe mais, né? Minha mãe não tá mais aqui para me falar, minha filha, seja lá o que você decidir, eu tô aqui e vou te apoiar, e qualquer coisa você tem a mim. Eu não tenho mais, né? E hoje, eu confesso que eu não sei mais qual decisão tomar para essas questões que eu pensei ano passado e voltei a pensar esse ano e estou pensando agora. Eu não sei qual decisão tomar. Tudo se tornou muito mais difícil. Muito mais. É engraçado, né, pensar que a mãe é um harbor, nesse sentido, é um porto. É uma sensação, a gente tem uma sensação de segurança quando a mãe está viva, que ela vai poder de alguma forma ajudar, mesmo que não possa, mesmo que, né, não estou nem dizendo financeiramente, coitada, não tinha condições de... Mas mesmo de outras formas, a parte emocional, uma segurança talvez por ela existir, por ela ainda estar ali, e isso já não fazer mais parte da minha realidade, muda completamente a nossa visão e a nossa vontade, até eu diria, de praticar qualquer mudança. E pode botar aí um medo também. A gente passa a ter medo, mais medo. Eu sempre me considerei uma pessoa não medrosa para as coisas que eu fazia. Sair do vôlei, sair do Krav Maga, mudar de cidade, mudar de país. Eu acho que eu tinha essa capa mascarada de super-heroína, mas na verdade era minha mãe, né? Era minha mãe que estava ali no fundo dizendo: vai, minha filha, vai, eu tô aqui, eu te dou essa força. Meu único norte, apesar de não ter mais essa noção de segurança, graças à minha mãe, é saber que seja lá o que eu decidi, porque afinal as mutações vão continuar acontecendo, elas não podem parar de acontecer porque minha mãe morreu, isso não vou admitir. Mas graças à minha mãe, esse meu único norte é saber que seja lá o que eu decidi, a escolha precisa ser por mim e por mais ninguém. Então, se tem uma coisa que eu aprendi com ela lá atrás, quando eu tinha adolescentes anos, quando eu decidi sair de uma coisa que eu amava muito, que era vôlei, foi isso. Eu preciso decidir por mim e por mais ninguém. Eu quero mandar uma mensagem especial para minhas amigas de Portugal, que esse final de semana, porque completam 1 ano que minha mãe morreu, resolveram viajar comigo, me levar para longe, me levar para uma cidade no Alentejo, para me distrair, para ficarem comigo, para me dar força, para estarem comigo nesse momento que é um momento difícil. Então eu dedico especialmente esse episódio para essas minhas amigas maravilhosas, que sem elas, esse ano que passou, eu não sei o que teria sido de mim. Elas e meu melhor amigo no Brasil, é claro. Até o próximo episódio. E obrigada a vocês também por estarem aqui acompanhando todo esse drama pessoal. Beijinho.